Quando nós falamos em estresse, pessoal, eu trago para vocês aqui os principais estresses abióticos, né? Quais são eles? O primeiro aqui é o estresse causado por inundação. Esse tipo de estresse, ele é muito comum em regiões que tem aí um solo com acima de 50, 60, 70% de argila no solo, né? A argila, ela tende a reter muita água, geralmente são solos rasos, e são solos que têm uma baixa infiltração. Então, quando tem o macropóreo e o micropóreo do solo fica repleto por água e continua chovendo por semanas, ocorre então o processo de alagamento. Isso é péssimo para a planta. Por que isso é péssimo para a planta? Porque a raiz precisa respirar. E quem que dá a chance da raiz respirar? O oxigênio, né? Então, o oxigênio, ele é o primeiro elemento que eu quero ali no meu perfil do solo, né? Por quê? As raízes precisam respirar. E quando o macropóreo e o micropóreo está repleto por água, não tem como a raiz respirar, a raiz começa a produzir etanol, esse etanol começa a danificar as membranas. Qual que é a função do álcool? Degradar lipídio. Do que é composto a célula vegetal? De fósforo, uma camada fosfolipídica. Então começa a planta em situações de inundação, a planta ela começa a fermentar as raízes começam a derreter e isso é péssimo para a produtividade, né? A cultura do milho é muito sensível à hipoxia, ou seja, à inundação nas primeiras fases de desenvolvimento, ali até V4, V5, essas plantas, e geralmente acontece inundações nessas áreas, né, nessa fase de desenvolvimento da cultura. Então, nós buscamos o quê? Manejo, né? Manejo. Serina é um aminoácido ótimo para diminuir essa questão. A aplicação de serina é ótimo para estar diminuindo esses problemas de hipoxia aí em algumas culturas, né? Hoje, pessoal, no campo, os estresses que causam mais problema para a gente são esses dois aqui, ó. Calor, alta temperatura e seca. Por quê? Toda enzima ela tem uma temperatura ótima. E a enzima que controla o crescimento e o desenvolvimento da planta é uma enzima chamada rubisco. A rubisco ela tem a capacidade de tirar o CO2 do ar, transformar isso em açúcar para a planta. E o que significa a biomassa de uma planta? A biomassa de uma planta é o acúmulo de carboidrato. Se você pegar um pé de milho, um pé de soja, cortar, colocar na estufa, tirar toda a água, a matéria seca ali, 90%, o que é? 90% é carboidrato. É carbono, é hidrogênio e é oxigênio. Carbono vem do ar, hidrogênio vem da água, oxigênio também vem da água e do ar, né? Então, a junção de carbono, hidrogênio e oxigênio forma o carboidrato na planta, que é a matéria seca, boa matéria seca aí que a gente conhece, né? Temperaturas acima de 35 graus reduz drasticamente a atividade da rubisco em plantas. E principalmente plantas do tipo C3, né? Como a soja, por exemplo, ela tem, como o café, por exemplo, ela tem a sua fotossíntese danificada bastante pelas altas temperaturas. Então as plantas C3 elas sofrem muito porque elas realizam fotorrespiração, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, e isso é um estresse muito severo para a planta, né? Hoje nós conseguimos desenvolver métodos para poder mitigar esses tipos de estresse, principalmente em plantas C3, aplicações, por exemplo, de protetores solares, né? É uma boa... Geralmente esses protetores solares, essas novas tecnologias, eles vêm acrescido de extrato de alga, eles vêm acrescido aí de algumas vitaminas, principalmente complexo B, complexo C, que isso promove um alívio térmico para a planta muito grande. E a gente vai estar discutindo um pouquinho desses manejos hoje aqui com vocês. Pessoal, um outro estresse, o congelamento. Esse tipo de estresse, geralmente, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem muito problema com congelamento, né? O que acontece? Alguns estados ali também no Mato Grosso do Sul tem muito problema com congelamento. O congelamento da folha é quando a geada, né? É quando a temperatura atmosférica ela vai caindo lentamente. E a planta, ela queima. Por que ela queima? Aqui dentro dessa célula tem água. A água, ela congela a 0 graus. Então, quando uma planta, se você tem um sistema de irrigação e está previsto para geada, corta a irrigação. Por quê?
você está diminuindo, então, aí o turgor celular. Consequentemente, a planta, ela vai sofrer menos. Uma planta que não está tão irrigada, ela vai sofrer menos, né? E nós conseguimos desenvolver manejo para mitigar esse estresse pelo congelamento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou fazer um desafio para vocês agora aqui. Depois que quando acabar a aula de hoje, você vai pegar 2 copinhos de plástico, você vai colocar água, a mesma quantidade de água nos 2 copinhos. Um copinho vai ficar água pura, o outro copinho você vai pegar 3 colheres de açúcar, misturar e colocar os 2 no freezer e você vai observar quem congela primeiro. A água pura congela primeiro. Por quê? Porque a água pura ela congela a 0 grau. Agora, quando nós colocamos açúcar nessa solução, nós diminuímos o ponto de congelamento da planta, né, da folha. E aí vocês me perguntam, professor, então eu vou colocar sacarose na folha? Não, você não vai colocar sacarose na folha, senão você só vai juntar cochonilha e afídeos, né? Nós vamos induzir a planta a produzir açúcar dentro da célula. Ah, mas é possível fazer isso? É possível, sim, senhor. Quando a planta está em processo ali de congelamento, né, a cutícula da planta ela fica muito ressecada. Então, em condições de seca, em condições de baixa temperatura ou alta temperatura, ocorre um ressecamento da cutícula. Para nós deixarmos essa cutícula mais flexível, nós vamos usar o quê? Um aminoácido, um extrato de alga, que geralmente nesses produtos, as empresas, as novas tecnologias, elas trazem emulsificantes. O que é um emulsificante? O emulsificante ele tem a capacidade de trabalhar a flexibilidade dessa cutícula. E toda cutícula tem poro. Então, se essa cutícula ela fica mais flexível, isso significa que o poro se abre, o elemento que você está colocando ali, ou seja um magnésio, seja um selênio, seja um níquel, manganês, cobre, ele vai entrar, ele vai penetrar mais facilmente na planta. O magnésio ele é um ativador enzimático da Rubisco, ele ativa mais de 300 enzimas na planta e uma das principais enzimas que hoje o meu laboratório devota muito estudo é a Rubisco. Então hoje nós devotamos muito estudo com Rubisco, pepcarboxilase, para entender como que nós conseguimos mexer ou formular um produto ou desenvolver um manejo que eu aumento o processo fotossintético, ou seja, se eu colocar magnésio via foliar, vai haver a penetração desse elemento pela cutícula e vai ativar a Rubisco. Outros elementos que eu me preocupo bastante, selênio. Selênio é algo muito novo ainda na agricultura, nós vamos falar um pouquinho sobre selênio hoje, aqui na aula. E o selênio hoje, ele é um elemento que vai ser estudado aí para os próximos 10 anos, já está sendo muito estudado aí na agricultura. O nosso grupo de pesquisa, nós fazemos muito trabalho com selênio e toda vez que nós aplicamos selênio na planta, nós vimos que o estresse diminui drasticamente. Por quê? O selênio, além dele aumentar os níveis de carotenoide na planta, ele aumenta o sistema antioxidante. Então, menos estresse, isso significa o quê? Que a planta vai conseguir sobreviver aí por mais tempo, né? Então, com alguns manejos muito fácil, a gente consegue aumentar a taxa de açúcar interna da folha, com isso ela fica mais tolerante aí a geadas, né? Um outro tipo de estresse muito comum, pessoal, principalmente em altas altitudes, é o vento, né? O vento, dependendo da região, quando venta muito, a folha da soja bate uma na outra, né? Começa a rasgar, e aí é uma porta de entrada para patógenos, né? Então, esse é um outro tipo de estresse que a gente tem que tomar cuidado. E um outro tipo de estresse que eu tenho visto muito nas lavouras, a gente acaba viajando em vários estados do Brasil, visitando várias lavouras em vários estados, e toda lavoura que eu entro, eu vejo hoje muito problema com fito de herbicida, né? A herbicida também, ele é outro estresse abiótico para a planta muito nocivo. Então, nós temos que entender o que cada tipo de estresse promove na planta. Depois que eu entender o que cada tipo de estresse faz na planta, e eu vou lá com a nossa ferramenta, vou lá com o balão de nitrogênio líquido, coleto essas amostras, levo para o laboratório, analiso, eu consigo dar um panorama geral do que está acontecendo.